Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os temas que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas vocês querem assistir. O primeiro tema que eu trago para a discussão é esse material crítico investigativo produzido pelo pelo veículo da mídia corporativa britânica The Guardian. Mas qual é a questão a ser observada aqui? Sempre que a mídia corporativa produz um material relevante, crítico, investigativo sobre a indústria de armas dos Estados Unidos, isso vindo da mídia corporativa britânica, a gente tem que observar com certo cuidado se não está ocorrendo uma concorrência, uma competição ou um certo desacerto entre os diferentes interesses que estão disputando o mercado de armas da Ucrânia. Vamos observar com algum cuidado. Olhem o título que eu coloquei ali. Disputa entre empresas de armas é o que eu coloquei ali no título, naquela caixinha preta que aparece ali em cima. A matéria do The Guardian é a seguinte: eu sugiro a leitura, sugiro fortemente a leitura porque tem informações muito ricas ali. E isso é que parece bastante inusitado. Eles estão fazendo lobby pela Ucrânia pro bono, ou seja, estão trabalhando de graça e ganhando milhões com empresas de armas. Aí vem o subtítulo ali da matéria do The Guardian. Alguns dos lobistas mais poderosos de Washington estão fornecendo seus serviços gratuitamente à Ucrânia, mas também têm incentivos financeiros para ajudar o país. Essa questão pro bono, gratuito, é aquela questão, o que esses caras estão fazendo? Claro que eles não estão trabalhando de graça, é isso que essa matéria está colocando ali e ela problematiza sobre isso. Coloquei aí uma foto meramente ilustrativa sobre o conflito na Ucrânia. Por quê? Porque essa questão do trabalho pro bono, gratuito, de lobistas atuando em prol da indústria de armas dos Estados Unidos, trata desse grande mercado que foi produzido a partir do conflito que acontece na Ucrânia. O que não significa que todas as armas estão indo parar na Ucrânia. Boa parte das armas que supostamente deveriam ir para a Ucrânia não vão parar na Ucrânia. Algo na casa de 70% não vão parar na Ucrânia, segundo uma matéria investigativa e um documentário que foi publicado, mas já foi retirado do ar, da CBS, que produziu um material interessante, mas esse material acabou sendo censurado. Mas enfim, porque não era preciso, porque tinha alguns erros, não. Esse material levantou uma lebre importante e tão logo ele veio ao ar, ele foi tirado do ar. Eu não consegui salvar esse documentário em vídeo, mas alguns de vocês me comentaram que algumas pessoas já salvaram esse documentário aí. Trago duas ideias para a gente discutir sobre essa questão aqui. A primeira delas é a seguinte: mais importante que o conteúdo, embora o conteúdo também seja importante, dessa matéria, é questionar a existência dessa matéria na mídia corporativa britânica. Por quê? Porque quando a mídia corporativa traz um material desse tipo, não está trazendo à toa. A mídia corporativa não presta um trabalho para nós. A mídia corporativa não tem como função primordial trazer a verdade à maior parte da população, afrontando os poderosos. Não é esse o interesse da mídia corporativa. Não é fazer jornalismo de verdade. Então, quando ela faz jornalismo de verdade, a gente precisa colocar isso aí na balança. Trago uma segunda ideia ali. Empreiteiros britânicos estão de olho para fazer da Ucrânia uma nova Israel. Discuti isso aqui com vocês em algumas análises anteriores. Ou seja, se empreiteiros de armas britânicos estão de olho na Ucrânia e está havendo um forte trabalho da indústria de armas dos Estados Unidos na Ucrânia, pode estar tendo um conflito de interesse. Estou levantando aqui uma possível explicação para essa matéria interessante publicada pelo The Guardian. Quando a mídia corporativa publica matérias interessantes, a gente precisa observar com algum cuidado. Até porque o Seymour Hersh publicou um material bem interessante que está sendo negado por boa parte da mídia corporativa. Seymour Hersh, jornalista premiado, Pulitzer e assim por diante, está demonstrando aí, ou está apresentando uma série de materialidade, ou de indícios e materialidade suficiente
de que houve participação dos Estados Unidos e da Noruega na explosão das linhas do Nord Stream 1 e 2, gasoduto russo. E a mídia corporativa não pautou isso como pautou essa questão, não teve matéria assim do The Guardian. Ou seja, quando tem matéria boa na mídia corporativa, a gente precisa desconfiar. Imagem meramente ilustrativa, estamos falando do lobby dos Estados Unidos, então aparecem uns dólares aí. Trago ali 3 ideias. A primeira delas é a seguinte: o artigo questiona que a mudança de opinião de boa parte do Partido Republicano dos Estados Unidos sobre apoiar a Ucrânia pode ter forte relação com o trabalho dos lobistas. O artigo coloca ali que o lobby ele trabalha sem preferência de partido, né? Essa questão de interesses privados gerando pontos de pressão sobre político. Esse é o trabalho do lobista, é gerar pressão sobre organismos privados, utilizando-se de figuras que têm penetração nos meios políticos e no sistema, no regime político no geral, para promover decisões favoráveis a essas empresas que bancam esses lobistas. Isso é um lobista, na verdade. E a pressão desses caras é sobre os 2 partidos, não é só sobre o Partido Republicano. O mais interessante é que tem figuras do Congresso dos Estados Unidos, como o próprio líder do Congresso, que é o McCarthy. É McCarthy o nome dele, né? Não me recordo, né? Não o do macartismo lá, é McCarthy o nome dele, Kevin McCarthy, se não me engano. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Eu não coloquei o nome do cara aqui. Tinha várias posturas sobre os Estados Unidos não assinar um cheque em branco para a Ucrânia, tomar cuidado para onde está indo o dinheiro, as armas, etc, etc. E do nada esse cara começou a mudar o seu discurso, começou a rebanhar apoio no Congresso para pressionar o Biden para enviar mais armas, aumentar o orçamento enviado para a Ucrânia, ou seja, houve uma mudança drástica de postura, e o artigo coloca que isso pode ser questão de lobby. Eu acho que isso é bem questão de lobby mesmo. E é interessante o artigo levantar isso, um artigo do The Guardian. Tá? Trago um segundo ponto aqui. O discurso moral, que é essa coisa do lutar pela Ucrânia, pela democracia, contra, entre aspas, ditadura do Putin, é um trabalho nobre dos lobistas que estão atuando pro bono, estão atuando de graça. Ou seja, tem a soma de lutar pela democracia de graça. Só que esses caras não estão trabalhando de graça porque eles não trabalham de graça para nada. Tanto é que o artigo aponta, inclusive, que muitos desses lobistas já trabalharam para empresas de armas russas. Não é empresas de armas, não sei se é empresa, não me lembro se é empresas de armas ou empresas de energia, agora não me recordo. Ou seja, o lobista ele é um cara que vai trabalhando conforme o dinheiro vai entrando. De onde o dinheiro vem e para onde ele vai, o que importa para o cara é que o dinheiro entre para ele e ele trabalha em cima dos políticos. Essa é a questão fundamental. Ou seja, trabalhar pro bono com consciência democrática não tem nada a ver com esses caras. E é isso que o artigo está colocando ali, né? Último ponto desta imagem, né, dessa tela aí. Devemos desconfiar quando a mídia corporativa faz jornalismo investigativo. Para mim é preciso desconfiar. Sugiro a leitura do artigo do The Guardian e vocês levantem aí as suspeitas de vocês. Eu acho que tem alguma coisa ali rolando entre as indústrias de armas britânicas e estadunidenses. Estou levantando aqui as minhas hipóteses, né? Continuamos falando de armas e continuamos falando de conflito na Ucrânia. As armas não chegam ao fronte. É o que está sendo dito aí pelo John Sopko. Não sei se é assim que se pronuncia o nome do cara. Sobrenome diferente. Não sei qual é a origem, Sopko, né? Mas é um sobrenome interessante. Matéria da CNN. O cão de guarda do Afeganistão não está muito otimista de que os Estados Unidos aprenderão suas lições com o Afeganistão para ajudar a Ucrânia. Teve aqui uma construção estranha de sentença, o tradutor também, né, pegou ali, porque aprenderão porque no andar da carruagem os Estados Unidos não entendem, né, porque poderia ser não aprenderam suas lições com o Afeganistão para ajudar a Ucrânia. Né. Mas a questão é, os Estados Unidos erraram no Afeganistão, aconteceu o que aconteceu, batida em retirada, armas ficaram nas mãos do Talibã, não estou aqui fazendo nenhum julgamento do Talibã. O Talibã é uma força política do Afeganistão que tem força suficiente para ser a força orgânica que tem capacidade de mobilizar o povo afegão neste momento. Isso é o Talibã. Pode discordar de várias pautas da conduta do Talibã, questões morais, costumes, religiosa, etc, etc, etc. Mas o fato é que o Talibã construiu pacientemente durante anos
a retomada do poder no Afeganistão. Essa é a questão. O que esse cara está colocando ali? Ele está colocando que os Estados Unidos erraram no Afeganistão e estão errando de maneira parecida na Ucrânia. O John Sopko. Quem que é o John Sopko? Ele é o inspetor-geral especial para a reconstrução afegã. E ele falou sobre as armas Yankees indo parar nas mãos do crime e do terrorismo no que tange à Ucrânia. Ou seja, estão mandando armas aos montes, nem sabem para onde vai, e isso é um erro. Eu acho importante a denúncia do John Sopko, mas acho que existe um trabalhinho também para construir a ideia de que isso é um erro, quando na verdade isso para mim é um projeto. Eu acho que é um projeto de utilizar, a partir do conflito na Ucrânia, espalhar armas para promover bagunça no mundo. Para mim não é um erro, isso é deliberado. Tanto é que eu coloco ali embaixo. Já discutimos que isso não é um erro, mas um projeto do governo dos Estados Unidos, da indústria de armas dos Estados Unidos e dos interesses que conduzem esses setores aí. Um mapinha aí da Ucrânia, a Ucrânia está pintadinha ali, estamos falando dela, imagem meramente ilustrativa, e trago 3 ideias ali. Primeiro, segundo Sopko, que é esse cidadão aí de quem eu estou falando, empresas de armas dos Estados Unidos e políticos corruptos ucranianos estão tirando grande vantagem da situação, como se não fosse um projeto. A culpa é das empresas de armas que querem só lucrar, e a culpa é da corrupção na Ucrânia. Já abriram uma porta para conseguir jogar todo o lixo em cima da Ucrânia. Essa é a questão. Bom, que as empresas de armas façam isso, esse é o discurso que está sendo montado. Que as empresas de armas façam isso, vá lá, porque elas querem o lucro. Agora, o governo ucraniano fazer uma coisa dessa, que absurdo, que governo corrupto, porque é um governo realmente corrupto. Antes do conflito começar, várias matérias explodiram aí sobre a corrupção no governo ucraniano. Jornalismo, estou falando em escala mundial, várias matérias vieram aí, os tais dos Pandora Papers e assim por diante. Muito daquilo eu acho que era para pressionar certas figuras a fazerem um trabalho que estão fazendo, deixar o pessoal mais amarrado ainda por causa dos podres do passado. Agora, do passado, do presente e daqueles que ainda e do futuro, né? Porque tem muito processo em marcha ainda. Mas o que está sendo colocado aí não é um projeto de Estado dos Estados Unidos, o que eu acho que efetivamente é. É culpa da indústria de armas, da ganância, e também é culpa da corrupção ucraniana. Coloco ali uma segunda ideia. No Afeganistão, as armas acabaram indo parar nas mãos de forças que derrubaram a ocupação militar Yankee. Por quê? Porque o Talibã trabalhou de maneira tão eficaz que ele conseguiu reverter o cenário político, ele conseguiu fazer com que muitos combatentes que foram treinados pelos Estados Unidos para fazerem frente ao Talibã migrassem para o lado do Talibã sem luta nenhuma. Então, quando os Estados Unidos foram embora do Afeganistão, o Talibã tomou conta praticamente sem fazer, deu um sopro e caiu todo o castelo de carta que os Estados Unidos passaram anos tramando lá. E muitas dessas armas foram parar na mão do Talibã. Por quê? Porque os Estados Unidos acreditaram numa certa realidade que não condizia. Eu já fiz discussões aqui com vocês sobre o fato do Talibã ter trabalhado offline, então não conseguiram ser espionados. Muitos espiões Yankees no Afeganistão, afegãos, logicamente, faziam de conta que eram espiões Yankees, mas na verdade trabalhavam para o Talibã, ou seja, eram agentes duplos, e, lógico, passaram informações erradas para os Estados Unidos. Não à toa, boa parte das pessoas que trabalharam com afinco para os Estados Unidos fizeram questão de sair voando, pendurado na asa do avião, lá do aeroporto lá do Afeganistão. Por quê? Porque entenderam o que estava acontecendo. Era uma tomada efetiva de poder pelo Talibã, que até hoje passa muito trabalho para conseguir controlar a situação, porque existe uma força enorme contra ele. Mas aquilo foi um grande fiasco internacional que os Estados Unidos viveram. Eu trago ali uma última informação: 70% das armas não chega ao fronte. Isso aí eu já discuti várias vezes com vocês, ou seja, no caso do Afeganistão, eu acredito que tenha sido o erro. Agora, eu não acho que seja erro. Eu acho que os Estados Unidos estão trabalhando justamente para produzir um caos no mundo armado em vários países, tanto é que vários líderes de governos africanos já denunciaram isso. Olha, tem arma do conflito na Ucrânia que está na mão de terrorista aqui no país. Continuamos falando de armas então, né? Os russos estão capturando armas da OTAN porque estão patrolando
forças ucranianas em muitos lugares. Na região do Donbass tem pontos ali, já falamos de Bakhmut, onde a coisa está terrível para a Ucrânia. Eu vi uma expressão num artigo esses dias que a expressão era moedor de carne. Segundo um cara que atuou no front, eu até não sei se ele não é um mercenário dos Estados Unidos, um cara que atuou lá, ele fez um relato que os soldados duravam 4 horas. O cara ia parar lá, durava 4 horas, era morto. Pilhas e pilhas de mortos que estavam saindo lá desse fronte porque a Rússia estava destruindo completamente as forças militares ucranianas. E, lógico, nesse patrolar a Ucrânia, muita arma fica vai cair nas mãos da Rússia. Tecnologia, que a Rússia pode dar uma olhada, dar uma estudada. Não estou dizendo que a Rússia precisa ficar copiando tecnologia da OTAN, mas se vem a ideia, por que não, né, dar uma olhadinha para ver no que eles estão produzindo. Por isso que tem muito equipamento de ponta que os Estados Unidos estão meio receosos, como alguns drones, algumas armas específicas, que os Estados Unidos estão temendo mandar para a Ucrânia, porque isso pode acabar caindo na mão da Rússia para dar uma estudadinha como é que funciona ali, né. Matéria do portal Político. O Pentágono diz aos republicanos que não há evidências de que as armas para a Ucrânia estão sendo desviadas. Ou seja, esse assunto voltou à baila e dentro dessa matéria do portal Político está isso aqui que está sendo dito que eu estou colocando aqui nesse título, né, que é os russos estão capturando armas. Porque das figuras do regime político Yankee lá estava respondendo e disse, não, o que os russos estão conseguindo de armas é o que está sendo capturado depois que eles vencem as tropas ucranianas. Não tem nenhum equipamento chegando na Rússia pelo mercado negro, mas o fato é que tem equipamento chegando na Rússia também pelo mercado negro. O próprio governo russo já denunciou. Já teve matéria da Russia Today, da RT, falando isso, dizendo que tem muito material da OTAN sendo vendido no mercado negro, na Dark Web. Ou seja, a Rússia pode comprar armamento da OTAN também, se ela quiser. Não há um controle. Ou melhor, há um descontrole proposital. Trago ali um segundo não, né? Continua no subtítulo. O principal funcionário de política do Departamento de Defesa dos Estados Unidos também diz que o envio de caças ali, né, do F-16, se aprovado, levaria pelo menos 18 meses. Ou seja, há uma morosidade proposital. Então há uma discussão aí sobre as armas que vão para a Ucrânia. Estão desenterrando essa discussão de novo, o The Guardian trouxe essa questão do lobby. Aí está se discutindo de novo o fato das armas não estarem indo para o fronte, está se resgatando essa discussão de novo, por algum motivo que ainda vai aparecer no horizonte. Trago ali 2 ideias. Imagem meramente ilustrativa do conflito. Com as derrotas ucranianas no fronte, os russos estão se apropriando de equipamentos. Já falei sobre isso. Segundo ponto, armas da OTAN também podem ser encontradas no mercado negro. O governo russo já denunciou isso. Já falou, já teve matéria da RT falando sobre isso também. Continuamos nesse assunto, aí está uma matéria da CBS, que foi a autora, né, foi a CBS, né, foi a CBS que produziu, que produziu o documentário, que afirmava justamente isso que está aqui, ó. Por que a ajuda militar à Ucrânia nem sempre chega à linha de frente? Cerca de 30% dela chega ao seu destino final. Ou seja, eu fui procurar essa matéria original, isso aqui eu retirei de um arquivo. Aquele que o pessoal, sabe, quando o pessoal salva uma página, depois eles mudam o título, e aí eles tiram a parte que foi censurada. Isso aqui eu consegui tirar de um arquivo que algum santo, algum anjo, algum super-herói anônimo salvou essa matéria original, só que depois a CBS tirou do ar isso aí, ela tirou o final. Ela deixou só, por que a ajuda militar à Ucrânia nem sempre chega à linha de frente? Ela tirou cerca de 30% dela chega ao seu destino final, ou seja, 70% não chega. O que tentou se passar depois esse episódio da censura é alguma coisa que está indo parar em outro lugar, mas não é alguma coisa, é a maior parte do armamento, e há um projeto aí. Vários estudos já demonstraram que se todo o armamento que está sendo mandado para a Ucrânia fosse mandado para a Ucrânia, talvez a infraestrutura militar ucraniana não conseguisse nem dar suporte, não conseguisse nem suportar essa quantidade de armas que estão chegando lá. Que não estão chegando lá, na verdade, né? É apenas uma minoria. E a minoria já é o suficiente para manter a Ucrânia bem armada, tá? Trago ali 3 ideias diferentes. A primeira delas é a seguinte, letrinhas em azul. A mídia apresenta como erro aquilo que é uma estratégia de disseminação de armas pelo mundo. Continuo. O governo ucraniano será responsabilizado, no final, por vender as armas. Tenho certeza disso.
tenho certeza que o governo ucraniano vai levar muita culpa pelos crimes de guerra que cometeu, pelos crimes do batalhão de Azov. Quando rolar o descarte virá em cima do governo ucraniano. Por isso que o Zelensky é bom que ele se prepare, porque ele tem muita culpa no cartório. Trago uma última ideia ali. A OTAN não perderá sua hegemonia sem promover o caos no sul global, ou seja, essas armas todas que estão sendo pulverizadas para os mais diferentes lugares terão a sua função e já estão tendo a sua função. Repito o que falei aqui nessa análise e em outras que eu já fiz aqui anteriormente. Governantes de países africanos já disseram, tem a arma do conflito na Ucrânia chegando aqui e está na mão de terrorista, ou seja, sabendo que o continente africano está sendo alvo do assédio das forças da OTAN, das oligarquias britânicas e estadunidenses, como historicamente já foi e continua sendo, de certa forma, só que logicamente buscando uma autonomia maior, é preciso entender que todas essas armas vão alimentar bagunças nos mais variados países e os Estados Unidos e as forças da OTAN vão aparecer como o cavaleiro no cavalo branco para salvar a situação, ou seja, criam o caos e aparecem com a solução. Solução militar, ocupação militar para devolver a ordem. Existe um método aí que me parece bastante claro, né? E não é novo, não é um método novo. A Ucrânia só anabolizou esse método, né? O conflito na Ucrânia. A Ucrânia acabou virando um ponto de disseminação de armas. Não estou dizendo que geograficamente a arma vai para lá e depois vai para outros lugares. Discursivamente ela é isso. As armas supostamente vão para a Ucrânia, mas elas nunca passam nem perto da Ucrânia. Algumas vão da Ucrânia para outros lugares, mas outras não passam nem perto da Ucrânia. Continuamos aqui. Falando da Ucrânia e de um episódio recente aí envolvendo drones, que foram drones ucranianos atacando o território russo. A Ucrânia está tentando replicar a tática dos drones que é utilizada pela Rússia, que é uma tempestade de drones baratos, que a Rússia está utilizando contra a Ucrânia, contra a OTAN, e a OTAN usando equipamentos caros para tentar combater isso, a Ucrânia usando equipamentos caros, ou seja, um ataca com um armamento barato e o outro se defende com armamento caro. Isso gera um desgaste financeiro e militar de longo prazo, de médio e longo prazo, inclusive no curto prazo. Então é interessante essa tática russa. O que a Ucrânia está tentando fazer? Promover ataques com drones na Rússia também. Mas claro, a escala é bem menor, né? Matéria da Al Jazeera. Putin ordena reforço da fronteira com a Ucrânia após drones atingirem a Rússia. Um drone caiu a 100 km de Moscou na terça-feira, de acordo com o governador regional. Aí foto do Zelensky ali com uma cara de pá, caiu perto de Moscou, não atingiu nada. E meramente ilustrativa a imagem, e eu trago 3 ideias ali. A primeira delas é a seguinte: o ataque visava uma instalação de gás, só que o ataque não foi bem sucedido e, se eu não me engano, ninguém saiu ferido nos ataques, não foi só esse ataque a essa instalação de gás, outros ataques aconteceram também. Trago uma segunda ideia. Em ataques anteriores já houve indícios de envolvimento britânico, ou seja, os britânicos eles estão cada vez mais implicados, inclusive em atentados terroristas, porque o atentado na ponte da Crimeia tem as digitais britânicas, teve uma matéria do portal Grey Zone que trouxe isso, agora tem matéria do Seymour Hersh falando sobre os Estados Unidos envolvidos na explosão das linhas do Nord Stream 1 e 2, que significa que o império os grandes interesses anglo-yankees estão promovendo como nunca, sempre promoveram, né, mas cada vez mais e cada vez mais abertamente estão promovendo o terrorismo no mundo. Continuamos ali. A Rússia costuma retalhar pesado esses ataques e vai ter resposta e vai ser feia. A Rússia começou a retalhar pesadamente a infraestrutura ucraniana energética depois do atentado na ponte da Crimeia. Aí assim, ataca aqui, né? E aí fica a coisa desse jeito aí, né? E a Ucrânia ataca, a Rússia responde e manda pelos ares a infraestrutura energética ucraniana. O assunto é a Ucrânia aqui? Mas vamos falar um pouquinho da Europa e dos protestos que aconteceram lá. Eu falei com vocês, tanto é que eu coloco ali em cima, eu havia falado apenas sobre a Alemanha, agora eu vou falar sobre a França e sobre a Itália também. Tem bastante gente nas ruas da Europa contra a OTAN, contra a União Europeia, contra a continuidade da participação dos seus países, mandando armas que prolongam um conflito que gera uma crise que piora a vida do povo europeu.
Seguinte matéria ali: comícios anti-OTAN, anti-União Europeia, anti-guerra e de protesto atingem a Alemanha, a França e a Itália. Falei com você sobre a Alemanha, agora vamos falar sobre a França e a Itália. Ali, imagens do protesto na Alemanha, e trago aqui duas ideias. A primeira delas é a seguinte: o protesto pressionou os governos a retomarem relações diplomáticas com a Rússia e cessarem o envio de armas. Por quê? Porque o rompimento com a Rússia gera penúria energética e problemas econômicos. Problemas de conforto para a sociedade, problemas de perda de competitividade das indústrias. Ou seja, o povo está indo para as ruas não para defender a Rússia, mas para defender os seus próprios interesses que negócios com a Rússia trazem. Essa é a questão. Trago um segundo ponto ali. O povo europeu vem sofrendo o impacto da crise energética e econômica decorrente do conflito. Decorrente do conflito também, né? A crise tem outros fatores também, mas o conflito e as sanções contra a Rússia são fatores fundamentais para compreender essa crise. O que está rolando aqui? O que eu tenho discutido aqui nos últimos meses: será muito difícil manter o projeto da OTAN, para as oligarquias britânicas e estadunidenses, porque o povo vai fazer resistência a isso. É cada vez mais evidente que o que está acontecendo na Ucrânia é um projeto deliberado para promover uma reformatação econômica, geopolítica e assim por diante. Quebra de cadeia de suprimento. Há um projeto aí, tem gente ganhando muito dinheiro com isso e tem gente perdendo muito com isso. E quem está perdendo está na rua e está protestando corretamente. Protesto consciente. E eu tenho falado sistematicamente que isso cresceria, porque as pessoas vão ganhando consciência do que está acontecendo. Continuamos aqui, pintei ali a França, a Alemanha e a Itália, lugares onde aconteceram protestos, e coloquei 3 ideias ali. A primeira delas é a seguinte: os protestos na Alemanha reuniram direita e esquerda política, embora com atritos. Já falei sobre isso ontem ou anteontem, agora não me recordo exatamente. Segundo ponto que eu trago: na França, os atos em Paris foram organizados pela direita, pelo movimento lá do Philippot. E cerca, pelo menos números oficiais, pode ter tido mais gente, números oficiais que apareceram cerca de 10 mil pessoas em Paris. Bastante gente em outras cidades, se eu não me engano, outras 30 cidades da França também teve protesto. Importante, protestos importantes, vêm da direita política, mas são protestos conscientes aí, então quem é de esquerda também tem que elogiar. Quando a esquerda protesta contra a OTAN, a direita também tem que dizer: ah, tá, é isso aí mesmo. Como aconteceu na Alemanha, teve lá um arranca-rabo, porque inclusive a extrema-direita tentou entrar no protesto, e aí ele teve um atrito, mas isso demonstra o quê? Que isso corta o espectro político. Esse ganho de consciência aqui é importante. O cara tem uma certa percepção pela esquerda, outro pela direita, mas os caras se encontraram no meio. Por quê? Porque há uma causa que está se sobrepondo aí, que está todo mundo se ferrando. Trago um terceiro ponto. Na Itália, os protestos foram organizados por movimentos de esquerda e sindicatos. Ou seja, na Alemanha tem direita, esquerda, na França foi organizado pela direita, mas teve gente de esquerda que foi. Na Itália foi a esquerda, movimentos de esquerda, né? Teve lugares, eu acho que, não me recordo exatamente agora, não vou falar para não falar bobagem aqui. Mas teve sindicato portuário e o Partido Comunista Italiano trabalhando juntos para tentar evitar que armas saíssem de portos italianos, armas que iriam para a Ucrânia. Ou seja, existe uma questão aí que está ganhando corpo e é interessante, é bem interessante o que está acontecendo. Textinho da OTAN. Agora vamos sair um pouquinho da Ucrânia, mas a Ucrânia está no assunto aqui também, né? E vamos falar um pouquinho dos BRICS. Não do B e não do I. Vamos falar da Rússia, do R, do C, da China e do S, do South Africa, né, que é da África do Sul. Porque o R, o C e o S dos BRICS andaram realizando exercícios militares conjuntos. Eu falei sobre isso aqui no canal. Ficaram por 10 dias realizando, acho que terminou na segunda passada. E o Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, o Conselho do Atlântico, o centro de estudos da OTAN, produziu um artigo refletindo sobre isso. Que diabos é isso? Quem a África do Sul pensa que é para fazer esse tipo de exercício junto com a Rússia e com a China? Olhem o artigo que foi publicado, tá? Tanto é que eu botei ali no título: OTAN critica exercícios militares dos BRICS. E o título do artigo é: O que aprendemos com os exercícios militares Rússia, China e África do Sul? Ou seja, 3 dos BRICS participaram. A Índia já realizou exercícios aí e o Brasil, né,
tá devagar aí nos BRICS ainda por enquanto, né? Nos últimos anos e tal, o B foi se apagando, se apagando, se apagando. Vamos ver se o B volta aí, mas é bem triste, na verdade, né? Bem triste o fato, a situação na qual nos encontramos na geopolítica aí. Tá aí uma foto da Naledi Pandor, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas tá aí Naledi Pandor, que é a responsável pelo setor de relações exteriores da África do Sul. E foi ela que deu aquela resposta atravessada para os Estados Unidos, né? Que eu coloquei ali na segunda, nas letrinhas em azul. O governo da África do Sul já havia rebatido uma crítica dos Estados Unidos. Por que eles podem e o Sul Global não pode? Foi isso que essa senhora perguntou, né? Por que eles podem e a gente não? Por que eles podem fazer exercício em tudo que é lugar e a gente não pode fazer exercício? Por que os BRICS não podem fazer exercício? Por que a África do Sul não pode fazer exercício militar? Todos têm o direito. Aí eu coloco nas letrinhas em vermelho. China, África do Sul e Rússia realizaram 10 dias de exercícios militares. E a OTAN, né, aquela coisa, a OTAN pira, né, porque essa força dos BRICS, para além do econômico, não, é só um pouquinho, você está virando o quê? Uma coalizão? Não é uma coalizão militar e muito menos um grupo norteado por um princípio ideológico único. Isso, a OTAN busca isso. Democracia liberal, liberdade de expressão, na teoria, no mundo das ideias. Na prática é ninguém, assim, ó, é oligarquias britânicas e estadunidenses, mandando e todo mundo obedecendo. Mas o discurso é de liberdade. E tem um fio ideológico aí atlanticista que é esse papo de democracia, liberal, biriri, bororó. Agora, os BRICS, o Brasil tem um tipo de regime político, um tipo de levada política, hoje uma confusão política enorme. A Rússia tem uma levada política, a China, a Índia tem uma levada política, a China tem outra levada política, político-ideológica, e a África do Sul, então, não existe um discurso único ali, de vamos defender uma democracia liberal, vamos defender um regime nacionalista, não tem um discurso único ali. Ah, é progressista, é conservador, não há um fio condutor único ali. No caso do atlanticismo, da OTAN tem, mas no caso dos BRICS não tem. Mas esses jogos, esses exercícios militares revelam que a coisa ganha cada vez mais corpo. E tem gente querendo entrar nos BRICS, o Irã, a Turquia, a Argentina, México, a Arábia Saudita, tem uma fila aí para entrar nos BRICS. Por quê? Porque os BRICS eles representam estabilidade econômica, que é o avesso do projeto da OTAN, que é promover bagunça. Ali uma foto da África, uma foto não, né? Uma imagenzinha ali, eu pintei no mapa a África do Sul para vocês e trago 3 ideias. O artigo destaca as relações históricas de partidos populares, o artigo do Atlantic Council, tá? Quem quiser leia, né? Mas leia com cuidado porque é um centro de estudos da OTAN. O artigo destaca as relações históricas de partidos populares na África do Sul com China e União Soviética, né? Então faz uma retomada histórica, porque na luta pelo apartheid já se envolveram com a China, e também teve a União Soviética lá atrás e tal, e o partido aqui, piriri, bororó, então são meio socialistas. Tentaram criar uma narrativa dizendo que é normal a África do Sul fazer isso aí, porque ela tem um princípio ideológico ali, né? Então tentaram gerar uma convergência para montar um ataque ordenado à África do Sul ali. Né? E não tem problema, durante o período colonial, China e União Soviética foram fundamentais para o processo de independência de muitos países no continente africano. Segundo ponto, a história da África do Sul ela é bem tortuosa, né? Ela segue uma levada ali, tem a questão do apartheid, né? Tem a questão do Mandela, tem o domínio britânico, né? Tu volta lá, tem a questão dos holandeses, Guerra dos Boeres. É interessante estudar a história da África do Sul, né? A história é bem interessante, bem sofrida, né? A questão do apartheid é uma coisa monstruosa, né? Segundo ponto que eu coloco, a África do Sul não está nem aí para aparecer à disposição da OTAN, tanto é que o artigo coloca isso. Esses caras não estão nem aí para a Ucrânia, pelo visto, porque estão fazendo exercício com a Rússia no meio de um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ou seja, a África do Sul está deixando muito claro assim, ó, não estamos alinhados automaticamente a ninguém, vamos fazer o nosso caminho. Importante, isso aí é multipolaridade na veia. Trago uma terceira ideia. O artigo gasta muitas linhas falando sobre o avanço do alcance da marinha chinesa. Várias linhas. Porque a China está fazendo exercício aqui, ali, parceria com a África do Sul para controlar o continente africano. Sendo que assim, ó, o projeto
da China no continente africano é de parceria econômica. E isso está atraindo uma boa opinião sobre a China no continente africano. Não tem contrapartida assim, ó, eu vou fazer um negócio aqui comercial contigo, mas eu vou golpear militarmente o teu presidente, como acontece com as questões, com o modus operandi dos Estados Unidos. Na China não está acontecendo isso, a China não está colocando essa questão assim, dessa forma. Vamos falar um pouquinho sobre a Síria. Últimas imagens aqui dessa análise, mas vale a pena, assunto importante. Ninguém tem o direito de dialogar com a Síria, segundo os Estados Unidos. Aí tem uma foto do Ned Price e teve uma coletiva de imprensa do Departamento de Estado dos Estados Unidos. O Ned Price é o porta-voz do Departamento de Estado, do dia 27 de fevereiro, já faz uns dias aí, né? Então, bom, faz uns diazinhos. Mas o conteúdo é interessante dessa coletiva, trago ali duas ideias. Aí a foto do Ned Price. A primeira delas é a seguinte: os Estados Unidos ficaram preocupados com a visita do ministro de Relações Exteriores do Egito à Síria e à Turquia. Qual é a questão aqui? Coloco ali no segundo ponto. Os Estados Unidos querem evitar que a questão humanitária seja um momento de união entre nações do sul global, que é o natural. No momento de dificuldade, os governos começam a dialogar entre si. Os governos, logicamente, que exploram estrategicamente o momento para estreitar relações, e muitos governantes têm ido conversar com o Bashar al-Assad, e isso tem deixado os Estados Unidos muito preocupados. Por quê? Porque isso revela o quê? Revela que os países estão começando a se aproximar do governo do Bashar al-Assad, que era, segundo os Estados Unidos, para ser tratado como um pária. Isso dá força para o governo do Bashar al-Assad, porque dá legitimidade para o governo do Bashar al-Assad na Síria, que conseguiu vencer, repito, uma tentativa transnacional de derrubada da soberania síria. Tem nada de guerra civil lá, povo contra povo. Tu tem uma tentativa de derrubada do regime soberano da Síria. Não fosse o próprio governo sírio, não fosse a Rússia, não fosse o Irã atuarem dando um suporte estratégico para a Síria, o governo sírio poderia ter caído junto naquele processo de primaveras árabes, né? Porque é a continuidade daquele processo lá. Aí foi o que? Foi Líbia, Tunísia, Egito. Quando a coisa foi bater na porta da Síria, o Bashar al-Assad fechou a porta, a Rússia passou a trava e o Irã prendeu com cadeado, né? Não, aqui não entra. Aí tem o seguinte, ninguém pode negociar com a Síria, então a Síria está em dificuldade. Lembrando que as forças dos Estados Unidos, dos britânicos também, estão trabalhando, as forças da OTAN trabalham para explorar o terremoto e a tal da ajuda humanitária para enfraquecer o governo da Turquia e o governo da Síria, sobretudo da Síria. E o que o governo sírio fez? Ele aproveitou o momento para estabelecer relações. Aí a Síria vive um período de dificuldade por N motivos, mas também por causa do terremoto. E aí o que os Estados Unidos fazem? Além de não derrubar as sanções contra a Síria no momento de dificuldade, matéria do The Cradle, o exército dos Estados Unidos retoma o roubo de petróleo sírio semanas após o terremoto mortal. Matéria do dia 28 de fevereiro, matéria recente. Funcionários da Casa Branca já se gabaram de que Washington possui 1/3 do território da Síria, em particular o Nordeste rico em recursos naturais. Isso é um processo claro de colonização, né? Os caras se orgulham de dominarem uma parte do território sírio. A Síria ainda é ocupada militarmente por tropas dos Estados Unidos e por terroristas e grupos rebeldes financiados pelos Estados Unidos. Ali o mapinha com a Síria pintada, e coloco duas ideias ali para a gente encerrar a nossa discussão de hoje. A primeira delas é a seguinte: os Estados Unidos roubam o petróleo no nordeste da Síria e o levam até suas bases no Iraque. Aí vocês veem que o Iraque está ali do ladinho, e eles utilizam a região de influência curda para fazer esse atravessamento aí. Faltou um parênteses ali depois da palavra curda ali, né? Mas, então a gente vê estrategicamente uma das utilizações da causa curda, que é servir de cavalo de Troia, de zona cinzenta para atuações da OTAN dentro dos países. E tem curdo na Turquia, tem curdo na Síria, tem curdo no Iraque e tem curdo no Irã. É uma enorme zona que pode ser explorada pela OTAN, explorando a causa curda, para bagunçar esses países aí.
trago uma segunda ideia e a última desse vídeo. Os Estados Unidos utilizam o discurso de combate ao ISIS para manter a região ocupada. O famoso papo de combater o terrorismo, né? E estão cobrando preço, né? Combate ao terrorismo, não combatem nada. Ele pega o petróleo, rouba o trigo, porque também estão roubando o trigo da Síria. O momento final do vídeo é o momento de passar o chapéu, o momento urso da bunda caída, que é o personagem do Pica-Pau, o momento de eu aí pedir uma ajuda para quem gosta do canal, né? Aquele momento de passar o chapéu, para quem gosta, pode, quer ajudar o canal. A minha barba aí, né, tá parecida com a do urso da bunda caída também, né? E pode ajudar o canal financeiramente por boleto bancário ou cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo também. Pode ajudar pelo Pix, a chave Pix é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. E pode ajudar também pelo botão Seja Membro, botão que fica embaixo do vídeo e ajuda aqui pelo YouTube, também pelo valor que quiser, coloquei várias faixas de valor ali. Agradeço a todos que apoiam, o apoio de vocês é fundamental para a manutenção desse canal, sem vocês não haveria esse trabalho aqui diário. Vou parando por aqui e tchau para todo mundo.